Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, irmãos. Amém? Bom estar na casa do Senhor para adorá-lo, para ouvir a sua voz através dos cânticos, das orações e principalmente de um coração quebrantado. Que esse coração quebrantado é o que agrada a Deus, é o que Deus espera encontrar do seu povo. Meus irmãos, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesse texto que é tão conhecido e tão maravilhoso para o nosso deleite e para a glória de Deus. João capítulo 4, eu quero ler a partir do verso de número 19, que tem como título a verdadeira adoração. João capítulo 4, a partir do verso 19. Eu vou fazer a leitura, os irmãos estarão acompanhando essa leitura, do verso 19 até o verso 29. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. Amém? Que, por gentileza, irmãos, feche seus olhos por mais um instante. Vamos orar pedindo que Deus nos use como instrumento para que o nome do Senhor seja glorificado. Oremos, pois. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida. Te louvamos, ó Deus, porque hoje é o dia do Senhor e estamos reunidos como povo santo, redimido, um povo que confia no Senhor, um povo que crê no nosso Salvador, um povo que aguarda o retorno de Jesus, o Messias, aquele que haveria de vir, aquele que já veio e cumpriu todas as demandas da lei, aquele que morreu por nós e nos prometeu que há de voltar para reunir o seu povo dos quatro cantos da terra e se encontrar com ele para habitar eternamente no novo céu e na nova terra. E a tua palavra que lemos diz que o Senhor vem buscar aqueles que o adoram em espírito e verdade. Ó Deus, abençoa-nos, fala ao nosso coração, usa-me como instrumento, nada posso falar de mim mesmo. Que o teu povo seja edificado e que o teu nome seja glorificado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos aqui diante de nós esse texto, um dos textos tão conhecidos do Novo Testamento, no Evangelho de João, a verdadeira adoração. E é bom lembrar que os evangelhos, todos eles apontam para a vinda do Messias que era prometido. E esse texto mesmo fala, essa mulher samaritana, de um povo que era os judeus, ou o povo de Israel misturado com outros povos e assim samaritanos, porque eles não tinham toda a lei do Senhor, eles não criam em todas as escrituras, eles não conheceram a verdade santa, mas eles tinham o Pentateuco de Moisés, e eles estavam aguardando o Messias.
E esses samaritanos não se davam com os judeus, eles eram dois povos distintos, exatamente por causa da mistura dos samaritanos com outros povos. Eles não eram, digamos assim, fiéis à sua própria linhagem, eles se misturaram com outros povos e com outras culturas. Mas aqui o Senhor Jesus se encontra com essa mulher de um povo separado por uma cultura, por um conceito, por filosofias. E o Senhor Jesus veio exatamente ao encontro dessa mulher para trazer a salvação. Para trazer a salvação a esses dos quais eram separados, esses dos quais eram rejeitados. E a gente percebe que todos os evangelhos apontam para o amor de Deus. A verdade central da vinda do Salvador é para quebrar todas as barreiras de etnias, de filosofias, de ensinos equivocados ou heresias à parte, mas o que nós estamos vendo aqui é o Senhor Jesus se apresentando a uma mulher que carece da salvação. E esse texto, irmãos, o Evangelho de João, um dos apóstolos do Senhor Jesus, aquele tão conhecido e o mais próximo do Senhor, ele aponta no seu Evangelho exatamente que esse Messias, a qual a mulher aguardava, é exatamente o Cristo, do qual se apresenta a ela. Acerca de toda a verdade, de todos os profetas e toda a lei, Jesus é o Salvador. E é exatamente isso que João mostra, a divindade de Cristo. E ele mostra isso porque Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Para muitos judeus e para muitos até os nossos dias, esse Jesus que temos nas Escrituras, nessa nova aliança de Deus, não pode ser o Deus bendito dos céus, porque não é possível um Deus divino se tornar humano. Não é possível que um Deus santo, justo, venha ocupar uma natureza caída e pecaminosa. Mas esse aqui é o grande mistério de Deus, essa é a grande bênção e a promessa de que Deus enviaria o Messias da parte de Deus. E aqui o apóstolo João mostra que esse Jesus tem os mesmos atributos de Deus, realiza as mesmas obras de Deus. O próprio evangelista João diz que ele era no princípio o verbo, e esse verbo estava nos céus com Deus, e esse verbo se fez carne. E essa verdade nós conhecemos, e essa verdade o apóstolo João anuncia. E Jesus aqui se apresenta a essa mulher como esse do qual os profetas anunciaram como o Salvador. E nós precisamos entender que a das mensagens centrais das Escrituras é exatamente falar acerca da verdadeira adoração. Nós, quando estamos na igreja, num culto como este, um culto solene, onde a palavra, as Escrituras é o centro deste culto, onde devemos anunciar a verdade acerca do Filho de Deus, acerca da salvação bendita que chegou até nós. Essa verdade bendita, ela tem atravessado os séculos dos séculos. E a igreja, a despeito de todas as perseguições e de todas as tentativas dos homens e do inimigo de nossas almas de tentar cessear, calar e destruir essa verdade, ela tem perdurado pelos séculos dos séculos, anunciando a Jesus. E este povo aqui, os samaritanos, também tiveram a sua oportunidade acerca desse Messias que veio ao mundo. E Jesus se apresenta a essa mulher exatamente como aquele dos quais o profeta e dos quais as Escrituras apontam. Meus irmãos, nesse texto verificamos aqui também nessa conversa que Jesus tem com essa mulher, que eles têm um conhecimento, os samaritanos, que o lugar onde se deve adorar a Deus é num monte chamado Gerizim, onde os samaritanos se reuniam, onde os samaritanos adoravam e buscavam a face de Deus. Mas ela diz que os judeus dizem que o lugar de adorar o Senhor é em Jerusalém, no Monte Sião. E ali, o Senhor Jesus, ela compreendendo a sua indagação, ele diz: olha, nem no Gerizim, nem em qualquer outro lugar, porque os verdadeiros adoradores não precisam de templo, de lugar, não existe lugar santo, mas existe um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Não é, aqui o Senhor Jesus vai deixar bem claro para ela que não é o lugar que autentica a adoração, mas é a atitude daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Essas palavras, em espírito e verdade, significa com sinceridade de alma e de coração, com o espírito quebrantado e submisso a Deus, porque de nada adiantará estarmos num culto como este e não termos um coração quebrantado, um coração submisso à palavra de Deus e às suas ordenanças. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem poder para quebrantar o coração. A palavra de Deus é a verdade que ao longo dos séculos tem sido anunciada ao mundo.
E todo aquele que crer nesse evangelho, como disse o próprio Senhor Jesus, tem a vida eterna. E é exatamente sobre isso que o Senhor Jesus vai falar para essa mulher. Porque, em primeiro lugar, precisamos entender que a adoração que fazemos a Deus, ela tem que ser centrada em sua palavra, ou seja, ela é bíblica, ela vem dos céus. Essa adoração deve ser feita com entendimento. O verso 22 diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque Deus escolheu esse povo para se revelar, para que esse povo o conhecesse como Deus, Criador dos céus e da terra. E o Senhor Jesus diz: olha, vós adorais o que não conheceis. Os povos espalhados por todo o mundo e outras nações estavam cegas, porque Satanás havia cegado o entendimento do povo, mas Deus separou Israel para se revelar, e que através desse povo o seu nome pudesse ser anunciado como o único Deus verdadeiro. Os samaritanos, eles acreditavam apenas naquilo que eles conheceram acerca dos 5 livros que Moisés escrevera, o Pentateuco. E o Senhor Jesus diz que a revelação do Messias estava diante dela, e que ela estava tendo a oportunidade de beber a água da vida, da qual nunca mais tornaria a ter sede. O Senhor Jesus pega o elemento da água que nós conhecemos, que sacia a nossa sede física, mas Jesus está falando de coisas espirituais. A água da vida significa a vida eterna, todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Então, o encontro dessa mulher com Jesus, a gente vê que ela teve o encontro da verdadeira vida, da libertação, dos seus olhos abrirem para o Messias. Nós não vimos a Jesus, não tocamos a Jesus, nós não estávamos caminhando com o Senhor Jesus, mas nós cremos pela revelação de Deus que tem sido anunciada através dos séculos. E Jesus diz: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mesmo que nós não tenhamos visto a Cristo, nem tocado em suas vestes ou andado com Ele, mas nós cremos. E esse crer significa essa fé, que é uma dádiva de Deus que Ele concede a todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. E quando Jesus se revela àquela mulher, do qual haveria o Messias, e ela diz para o Senhor Jesus: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então aquela mulher está diante do Messias, diante do Deus eterno, e Jesus se revela para ela. Meus irmãos, ao longo da sua caminhada, você tem ouvido falar acerca de Jesus. Quantos sermões, quantos estudos, quantas pregações que os irmãos têm ouvido acerca de Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E o que é que isso tem feito de mudança? Porque na vida dessa mulher e na vida de muitos samaritanos houve uma grande mudança. Elas conheceram o Deus encarnado, que veio se revelar para o seu povo. E o propósito de Deus se revelar para mim e para você é para que a gente possa crer que Ele é o meu Deus, que Ele é o nosso Salvador. E assim crendo, possamos andar em seus caminhos. Meus irmãos, a nossa adoração, se ela não for em espírito e verdade, ela será vazia de propósito, sem razão. Uma ortodoxia que não tem piedade, que não tem vida, que não é transformada pela palavra, ela se torna uma ortodoxia morta. A ortodoxia, ou seja, a pregação verdadeira e a compreensão das Escrituras tem que trazer vida para o povo de Deus, tem que trazer transformação em nosso coração, tem que trazer transformação nos nossos olhos, em nosso entendimento, como Paulo clamou aos romanos, em oração a Deus, rogando a Deus que eles pudessem apresentar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável, que era o culto racional. Ou seja, quando estamos na casa do Senhor para adorar, precisamos colocar o nosso coração diante do altar de Deus, precisamos ser quebrantados pelo seu Espírito, precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero andar nos teus caminhos. Assim como essa mulher, do qual o Senhor Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos compreender que quando estamos na casa do Senhor, o meu coração precisa estar rendido aos seus pés, os meus ouvidos precisam estar atentos a toda a palavra do Espírito Santo. E eu preciso sempre, ao sair da igreja, sair com esperança, com alegria de que o meu Salvador vive e que Ele há de voltar
para redimir o seu povo. A oração e a vida do povo tem que ser de coração sincero. E Jesus diz para ela: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. A hora já chegou, a hora já veio, o Salvador já veio a este mundo, já morreu pelos nossos pecados, Ele está assentado ao trono de Deus, intercedendo pela sua igreja. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, estávamos estudando aqui a perseverança dos santos, e esse texto mostra que todos os eleitos de Deus, todos os redimidos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, eles perseveram na caminhada em meio às lutas, às dificuldades, o sofrimento, às perdas, não porque somos fortes ou melhores, mas porque Deus está conosco todos os dias, porque Ele intercede, porque o seu Espírito Santo nos fortalece. A salvação que nós dizemos que temos é uma dádiva de Deus. Nós não temos capacidade, nós não temos condições de sermos salvos. Não há nada que façamos para nos conceder a vida eterna. Tudo já foi feito. Esse Messias que haveria de vir, esse que se apresenta à mulher samaritana, ele diz: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus vivo, eu sou o próprio Deus que tem poder para salvar. Mas a salvação vem apenas para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles que se quebrantam aos seus pés, para aqueles que reconhecem que Ele é o seu Salvador. Meus irmãos, aquilo que fazemos na igreja não é para agradar a homens, mas é para a glória de Deus. O que estamos fazendo aqui, o nosso coração rendido aos pés do Senhor, é para que a gente possa seguir os seus passos. E meus irmãos, eu quero compartilhar duas verdades desse texto. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que a verdadeira adoração é segundo aquilo que Deus revela em sua palavra, é segundo as Escrituras. Eu não posso adorar a Deus da minha maneira ou do meu jeito, mas eu preciso adorar a Deus como a palavra dele mesmo nos ensina. Jesus diz à mulher samaritana: não é ao judaísmo que os samaritanos devem ser convertidos, nem é para ir para Jerusalém em peregrinações. O Senhor Jesus diz que eles devem adorar a Deus em espírito e verdade, onde quer que eles estejam. Eles precisam reconhecer que existe um único Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos criou do pó da terra, o Deus que nos deu o sopro de vida. Esse Deus que requer de mim e de você que reconheçamos Ele como o único Deus. Assim como nos ensina a sua lei, nós também estudamos na escola dominical sobre os mandamentos, e um dos primeiros mandamentos da lei do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 3, diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Nós temos um único Deus e nós o reconhecemos através daquilo que Ele fala de si mesmo nas Escrituras. E esse Deus, Ele é exclusivo. Nós não podemos nos prostrar diante de outro Deus. Nós não podemos fazer deuses pela concepção humana. Não podemos adorar imagens das quais os homens criam. Não podemos nos curvar diante de homens ou de quaisquer outras coisas, só diante do Deus. E esse Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. É exatamente isso que o Senhor Jesus diz para essa mulher. Os verdadeiros adoradores não podem ser identificados por um lugar, por um santuário. Eles são identificados por um coração quebrantado, reconhecidos que o Senhor Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores compreendem que nós não podemos agradar a Deus se não for de acordo com a sua palavra, porque a adoração falsa ou fingida é abominação diante de Deus. Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Deus sabe aquilo que nós oferecemos a Ele. Deus sabe, assim como Caim, ele sempre oferecia não o melhor da sua vida, não o melhor de tudo quanto ele tinha, e a sua oferta foi rejeitada por Deus, porque não era sincera, não era verdadeira. Deus deseja, requer de mim e de você entrega total das nossas vidas. Assim como Deus amava Abel, porque Abel era fiel, porque Abel era temente, porque Abel oferecia a sua vida diante de Deus, o melhor de todas as suas posses. Nós não podemos ter diante do Senhor uma adoração falsa, fingida, hipócrita. O Senhor espera que o meu coração esteja no seu altar.
Nós não adoramos a homens, a instituições, nós adoramos a Deus. E é isso que o Senhor Jesus diz. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso 14, diz: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Muitas pessoas até os dias de hoje querem oferecer a Deus sacrifícios e coisas, mas o que o Senhor espera de nós é corações submissos, quebrantados, contritos. Aquele que adora a Deus precisa entender que a adoração não é uma questão de performance, de forma, mas é de um coração humilde, verdadeiro, com sinceridade diante do Senhor. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse o profeta Isaías, falando para o povo que falava de Deus, acerca de Deus, mas era só da boca para fora. O Senhor espera que ofereçamos a nossa vida, ou seja, o que eu aprendo na casa do Senhor, o que eu aprendo ao ler as Escrituras, o que eu aprendo com os irmãos da fé, eu preciso colocar em prática, porque aquilo que eu tenho ouvido acerca da verdade de Deus e não coloco em prática, aquilo que a palavra de Deus diz que devemos ser piedosos, misericordiosos e andar em justiça, todas as vezes que eu não pratico a verdade, todas as vezes que eu ando na contramão dessa verdade, eu estou sendo mentiroso para comigo mesmo, eu estou auto-enganando-me, porque Deus conhece aqueles que andam nos seus caminhos. Também o salmista Davi, no livro de Salmos, um dos maiores compositores, ele compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. Quem pode, diante de Deus, esconder aquilo que está dentro do seu coração? Quem pode, diante de Deus, esconder os seus pensamentos, as suas atitudes? Talvez algumas pessoas possam imaginar: olha, ninguém está vendo agora o que eu tenho praticado, qual tem sido o meu caminho, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. E o Senhor requer de nós, como povo, que o ame, que o adore. E é interessante observar que na lei do Senhor, nos seus mandamentos, que os mandamentos, nós temos visto que os mandamentos, na verdade, é como que um resumo de toda a lei, de todos os profetas. E quando nós amamos a Deus de todo o coração, quando nós observamos os seus estatutos, de Ele ser o nosso único Deus, de não adorar imagens, nem fazer imagem de escultura, de não chamar o seu santo nome em vão, e de guardar um dia de santificação, de descanso, para adorar ao Senhor, quando nós fazemos isso, nós demonstramos temor ao Senhor. E assim que começa o livro de sabedoria, Provérbios 1, 7, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Assim também fala essa verdade os livros de Salmos, falando que o temor ao Senhor é sabedoria do alto. Então, quando eu observo a palavra de Deus, a sua lei, e procuro andar por ela, isso demonstra que eu temo ao Senhor, que eu honro a Deus, que eu amo ao meu Deus. Não de palavras, mas porque eu o conheço, porque eu ando com Ele, porque eu tenho comunhão com o Senhor. Precisamos entender que um culto, ainda que ortodoxo, pautado na palavra de Deus, se ele for divorciado de uma vida de santidade, não agrada ao Senhor. De uma vida de sinceridade. Eu preciso estar na casa do Senhor, não com o propósito de ser livre do inferno, mas com o propósito de o Senhor me perdoar os meus pecados, para que eu ande em novidade de vida, para que eu seja sal da terra, luz do mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado, não pelas palavras que eu digo, mas pela minha vida transformada por esse Evangelho. Porque eu conheço a Jesus não de ouvir falar, mas porque eu sigo os seus passos, porque eu me relaciono com o Senhor todos os dias em oração, na leitura da palavra, e eu pratico aquilo que o Senhor espera de mim, a justiça, a verdade. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade em tudo ela é proveitosa, porque a piedade fala de uma vida transformada, uma vida que foi alcançada pela graça, uma vida que demonstra o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é comunhão, que é santidade, que é uma vida cheia da verdade de Deus. Não podemos, irmãos, ter uma vida com Deus desconectada da sua verdade, da sua palavra.
medita nela de dia e de noite. Quando nós olhamos o livro de Salmos, que livro de cânticos, que é um livro de adoração, que alguns até dizem que é uma pequena Bíblia dentro da Bíblia, que eram cânticos onde os salmistas, onde o povo de Deus ali expressavam tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus fazia com que eles pudessem externar, ainda que fosse em momento de lutas, de sofrimento, mas os salmistas sempre confiavam no Senhor. Ele abria o seu coração, derramava diante de Deus, na esperança da ação de Deus em sua vida. Em nenhum dos momentos nós vamos encontrar dúvida no coração do salmista, ainda que houvesse medo, ainda que houvesse, angústia, mas eles estavam sempre confiados no Deus, Criador dos céus e da terra. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de louvor e de ministrarmos na igreja, mas é a oferta da nossa vida em toda a sua inteireza. Nós não podemos, irmãos, ter uma vida dúbia diante de Deus. Eu preciso saber o que eu estou fazendo na sua casa. Eu preciso saber o que eu tenho feito ao longo da minha caminhada quando eu venho para a casa do Senhor. Eu devo vir para a casa do Senhor com o propósito santo de ouvir a voz de Deus, para que o meu coração seja transformado, para que a cada dia eu ande em santidade. A santidade é algo necessário para a vida do povo de Deus. A santidade significa aqueles que conhecem a Deus, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é um Deus de amor. E não é possível encontrarmos crentes, aqueles que se falam crentes evangélicos ou protestantes, eu não sei qual é o melhor nome que você gosta de dar a si mesmo, mas não importa tanto a igreja da qual você faz parte, se você não anda de acordo com a sua palavra. Não importa tanto o conhecimento teológico que você tem, se você não pratica essa verdade. Assim como já disse Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta você conhecer tudo acerca da história dos profetas, de toda a teologia reformada, se você não pratica o amor. A fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim aquele que diz conhecer a Deus, mas anda na contramão dessa verdade santa. A palavra de Deus nos diz que havia um homem na terra de Uz, lá no Oriente. Era apenas um homem, e era um homem comum como todos os homens, mas esse homem tinha algo diferente de tantos que havia na terra. E o próprio Deus declara que era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente, era um homem que se desviava do mal. Será que Deus pode encontrar essa verdade em minha vida, em sua vida? Homens e mulheres íntegros, homens e mulheres tementes, homens e mulheres que se desviam do mal, homens e mulheres retos, que andam no caminho da justiça. Será que Deus tem essa declaração acerca de mim e de você? Porque é isso que Deus, diante de toda a terra, Ele conhece o seu povo. Nós sabemos que não existe ninguém perfeito, que nós nunca chegaremos à estatura da perfeição nessa natureza caída, nesse corpo corruptível. Nós só estaremos na estatura plena e perfeita no novo céu e na nova terra, quando Jesus voltar e nos transformará. Mas até lá, a nossa busca deve ser, de acordo com a palavra de Deus, uma vida de verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador é aquele que está na casa do Senhor com o coração quebrantado, com o coração submisso. É aquele que sai da casa do Senhor certo de que aquela palavra de Deus mora no meu coração, porque Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama a Deus de fato e de verdade, os mandamentos do Senhor faz parte da sua vida, para que você não peque contra Deus. Então, meus irmãos, esse encontro do Senhor Jesus com essa mulher vai trazer uma diferença na vida desse povo, porque eles estavam aguardando o Messias, porque eles tinham um entendimento meio que distorcido acerca da verdade, mas o próprio Messias se apresenta a ele, diz: eu sou eu que falo contigo. E eles agora vão olhar Jesus, e aquele testemunho da mulher não é mais pelo que ela falou, porque Jesus declara tudo acerca daquela mulher. Ele diz: traz o teu marido e vem cá. E aquela mulher diz: olha, eu não tenho marido. E Jesus diz: falas a verdade, porque 5 maridos tivesse, e o que tens não é teu marido. E ela diz: tu és profeta, vejo que tu és profeta. Ou seja, o Senhor falou acerca da vida dela. O Senhor sabe tudo acerca da nossa vida.
E esse mesmo Deus que sabe tudo acerca da nossa vida, Ele está estendendo a mão para que a gente largue, deixe aquilo que desagrada ao Senhor. Quando Jesus conta as suas parábolas, sempre tem ensinos que ecoam para toda a eternidade, assim com a parábola do filho pródigo. Aquela parábola do filho pródigo é exatamente o paralelo desse Deus que nos ama. E todos nós, na rebelião do nosso coração, na prática do pecado, somos pródigos, estamos distantes de Deus. Mas aquele que encontrou Jesus como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, esse Deus que amou e de justiça, quando há arrependimento, o Senhor está de braços abertos, de mão estendida para nos restaurar. A igreja do Senhor, irmãos, ela não pode viver uma vida alienada das coisas dos céus. Ela precisa conhecer a verdade de Deus e andar por ela. Porque os simples ouvintes, como disse Paulo, não são justos diante de Deus, mas os praticantes. Ser ouvinte significa não adianta você ouvir o Evangelho, estar sentado no banco todos os domingos, fazer parte de tantas atividades na igreja, como alguns que se denominam ou são denominados como ativistas religiosos. Não é pela quantidade ou pelo trabalho que você faz, mas é pelo seu coração estar submisso ao Senhor. Seguir os passos de Jesus significa conhecer a Jesus de verdade. Ter uma vida seguindo os seus passos. Em segundo lugar, a verdadeira adoração só existe aqueles que adoram ao único e verdadeiro Senhor. Nós não podemos adorar homens, pessoas, instituições. Nós não podemos idolatrar o que quer que seja que venha tomar o lugar de Deus, porque o texto vai nos ensinar que a verdadeira adoração é somente aqueles que conhecem e que creem em Jesus como seu Salvador. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós adoramos ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Todos os cânticos que nós entoamos, como os hinos, todos eles apontam para Jesus. Ele é digno de adoração. Toda a mensagem que temos das profecias que apontavam para Ele, mas de todo o Novo Testamento, todos os apóstolos, eles apontam para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Jesus é. Ele é o meu Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Eu sigo os seus passos. A minha vida está pautada nessa verdade. A samaritana encontrou o Messias, ela saciou a sua alma e bebeu da água da vida, porque ela se rendeu aos pés de Cristo. Para ela, Jesus não era apenas aquele que haveria de vir. Ela encontrou a Jesus, ela se rendeu aos pés de Jesus, ela deixou o seu cântaro e todas as coisas e foi à cidade anunciar que ela tinha encontrado o Salvador, aquele que era proferido pelos profetas, aquele que era anunciado pela lei. Nós precisamos olhar para Jesus e seguir a Cristo. Aquela mulher estava com tanta pressa para ir à cidade que deixou o seu cântaro. A alegria no coração dela era tamanha que ela não se preocupava nem com a água que ela estava para levar. Ela encontrou o Salvador. Jesus se apresenta para ela como a água viva, a água da vida. Ela tinha convicção, ela creu em Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ter esse encontro com o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós não podemos deitar em nosso travesseiro sem falar com Deus, agradecendo por tudo quanto Ele tem sido bom para conosco, pelo alimento, pela casa, pela família, pela fé que nos foi concedida, porque Ele nos separou, Ele nos resgatou, para que andemos em novidade de vida. A salvação, irmãos, vem apenas para aqueles que reconhecem essa desesperada necessidade espiritual de se render aos pés de Cristo. Tem muitas pessoas que estão andando muito tempo na religiosidade, parece que confortável com a vida evangélica. Talvez eu escute músicas gospels, eu escuto algumas mensagens, eu assisto alguns programas, eu de vez em quando vou para a igreja, como se isso fosse uma meta para chegarmos ao céu. Mas nada disso lhe levará ao céu. Não é o batismo da sua igreja, não é fazer parte da ceia, não é ter o seu nome no hall
no hall de membros da igreja, mas é você seguir a Cristo, é você pagar o preço, é negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É negar ao próprio ego, é não aceitar as coisas desse século, é não se deixar levar pelas coisas desse mundo. Precisamos confessar a Jesus, precisamos nos arrepender dos pecados, precisamos seguir a Cristo, reconhecendo que sem a graça dele nada podemos fazer. Essa mulher compreendeu que Jesus era o Messias prometido, que ele era o Cristo, aquele que fora ungido da parte de Deus. Ela olhou para Jesus e creu nele, em suas palavras. E todas as vezes que Jesus falava, as multidões ficavam surpreendidas pela maneira, pela autoridade que Jesus falava. Muitos sabemos que iam ao encontro de Jesus pelos milagres e prodígios que ele fazia. E nos nossos dias não é diferente. Muitas pessoas têm buscado a Deus por algum milagre que Deus possa fazer, ou por algum milagre que Deus realizou. Irmãos, todos os milagres e prodígios que Deus fez e que Ele faz hoje e fará até a sua vinda, é para um único propósito, é para a glória de Deus. Não é para a autoprojeção de pessoas. Nós não devemos confiar ou buscar os milagres, mas devemos buscar o autor da vida e nos render aos pés dele. Porque os milagres, como diz Mateus, na revelação de Mateus 6, verso 33, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vos serão acrescentadas. Todos os prodígios dos céus, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, Ele concede da maneira que lhe aprove, da maneira do qual Ele já decretou por toda a eternidade. Mas eu devo ir ao encontro do Senhor, não por alguma coisa que o Senhor pode me dar, mas por aquilo que Ele já nos concedeu, a vida eterna. Eu preciso seguir a Jesus e proclamar a Jesus como o único Salvador e Redentor, como aquele que dá vida, aquele que perdoa pecados e aquele que requer de mim uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de piedade, uma vida verdadeira. Meus irmãos, a quem estamos honrando quando cultuamos? A Deus ou a nós mesmos? O que você faz na casa do Senhor é para a glória de Deus, é por agradecimento por tudo quanto Deus tem feito. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo ao longo da minha caminhada? O que você pode fazer de barganha com Deus pela vida eterna? Deus espera encontrar pessoas com corações humildes, com corações sinceros. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Precisamos ser homens e mulheres que têm fome de Deus, necessidade do Deus vivo. Homens e mulheres que na sua casa e fora dela, e na igreja e fora dela, seja a mesma pessoa. Não com duas palavras, não com a balança de duas medidas, não com o pé na igreja e o pé lá fora, não com o coração dividido entre o Deus eterno e o Deus desse século. Nós não podemos agradar a dois senhores. Nós precisamos depender do Espírito, precisamos confiar em Deus e reconhecer que tudo quanto somos e tudo quanto viermos a ser nessa vida é pela misericórdia e graça de Deus. E eu todos os dias preciso ter necessidade de me aproximar de Deus em oração. Quantos de nós, será que já fez uma avaliação da sua vida, da minha própria vida? Quantos de nós temos investido tempo em oração, tempo em leitura da palavra, tempo na prática da piedade? Quantos de nós temos perdido a oportunidade de falar de Cristo, de testemunhar do Evangelho? E Jesus está voltando para encontrar um povo que o adora em espírito e verdade. O Senhor não vem para buscar religiosos, conhecedores, ortodoxos. Ele vem para buscar um povo de coração quebrantado e contrito. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que não é o lugar que vai autenticar a sua adoração diante de Deus. Você pode estar adorando a Deus em todo e qualquer lugar, mas o seu coração precisa estar submisso, quebrantado, porque Deus procura verdadeiros adoradores.
A adoração precisa ser bíblica, precisa ser com entendimento. Precisamos conhecer a Deus e nos prostrar diante dEle. Precisamos fazer a sua vontade, conhecer a sua lei e andar por ela e viver por ela. Meditar, como diz o salmista, bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Não é bem-aventurado aquele que faz muitas atividades eclesiásticas. Não é bem-aventurado, não é aquele que tem, sabe, que diz que faz isso e aquilo, que diz que dá ofertas e que diz que dá esmolas e que diz. Bem-aventurado é aquele que anda segundo os passos de Cristo, que faz a vontade de Deus, que é obediente ao Senhor. Nós precisamos ser obedientes a Deus, precisamos ser obedientes à sua palavra, precisamos nos prostrar diante dela, precisamos ter alegria, satisfação. Quais as coisas nesse mundo e na sua vida que traz mais satisfação? Porque se não for se deleitar no Senhor, se não for em meditar em sua palavra, se não for na oração, se não for na comunhão dos santos, então você não tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar. Adoração, irmão, precisa ser sincera, precisa ser verdadeira, porque Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes, apenas estes, que o Pai procura. A samaritana encontrou o Messias, ela saciou a sua alma e bebeu da água da vida. Será que ao longo da nossa caminhada nós podemos, assim como essa mulher, ser chamado de verdadeiro adorador? Será que eu tenho investido tempo? Tem muita gente que investe em ações, investe no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, tantas coisas, né? Na poupança. Mas nós devemos investir a nossa vida em busca do reino de Deus e fazer a sua vontade. Que possamos, irmãos, todas as vezes compreender que tudo aquilo que aprendemos acerca da verdade de Deus, das Escrituras, tudo aquilo que temos ouvido, precisamos colocar em prática. Precisamos viver o Evangelho. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Vamos orar. E eu vou pedir para que a nossa irmã, ela se prepare. Nós vamos cantar o hino 299, que é uma oração cantada logo após essa oração. Feche seus olhos, fale com Deus nesse instante. Santo Deus, te louvamos, ó Pai. Senhor, te agradecemos pela dádiva do teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu estás conosco todos os dias, porque a tua palavra assim o diz. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o teu Espírito, ele nos incomoda, nos inquieta, para que andemos os teus caminhos, para que pratiquemos a verdade, para que sejamos muito, mas muito mais além de que eram os fariseus. Eles falavam da lei, eles conheciam a lei, mas eles não viviam o Evangelho. Ó Deus, que nós não sejamos como aqueles que conhecem tudo acerca de Cristo, tudo acerca de Deus, tudo acerca da doutrina, mas não temos praticado a verdade. Ó Senhor, quebranta os nossos corações. Ó Senhor, tira-nos desse mundo alienado que talvez muitos têm vivido, para que possamos viver uma vida santa, piedosa e justa. Assim como falasse de Jó, era íntegro, era reto, era temente e que se desviava do mal. Não porque Jó era melhor, mas porque Jó era temente. Jó se rendia aos teus pés, porque Jó reconhecia que tudo quanto ele tinha vinha do Senhor. Tanto é que quando Jó perde todas as coisas, ele diz, e bendiz o nome do Senhor: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A confiança daquele homem não estava nas coisas que ele tinha, ou naquilo que ele tinha conquistado, mas estava no Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor Deus, que nós possamos também ter um coração submissos, tementes a Ti, que conheçamos a Tua palavra e tenhamos tempo e desejo e venhamos almejar o estudo, a meditação da Tua palavra. E eu quero concluir com as palavras de João, que diz quando no capítulo 6 ele diz do seu Evangelho,
devemos conhecer a Tua palavra e guardá-la no coração. Ó Senhor Deus, Te louvamos pela Tua misericórdia. Abençoa o Teu povo, nos concede esses dias de reflexão, de meditação, e que possamos voltar às Escrituras, que possamos meditar nela de dia e de noite, que possamos viver para a Tua glória. Essa é a nossa oração. Que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de mim, a começar de mim, Senhor, que eu possa meditar na Tua palavra, que eu possa orar, que eu possa pregar, que eu possa viver o Evangelho, que cada um de nós, Senhor, possamos fazer isso cada dia mais para a glória do Teu nome. Amém, Senhor Deus. Amém.